maravilhoso que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Texto que alguns têm decorado. Esse é um dos textos dos embaixadores do rei. E Lucas, que escreve o livro de Atos, ele coloca aqui estas palavras do apóstolo Paulo: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Há um grupo de pessoas na terra que se distingue de todos os demais grupos, ou pessoas que se distinguem de todas as outras pessoas. E o que as distingue não é a sua riqueza, não é a sua beleza, não é o seu status, não é o bairro onde mora, não é a sua cultura. O que distingue estas pessoas e as fazem pessoas especiais é o fato de que elas amam a Deus. Você só pode multiplicar o que você tem. Então, antes de pensar no que fazer pelos outros, é conferir a si mesmo. Pessoas que são especiais porque elas amam a Deus, e por amarem a Deus, o seu melhor é para Ele, o melhor da sua dedicação, o melhor do seu empenho. Eu já disse isso aqui, uma das maneiras de você saber que você realmente ama alguém é você ter o teu melhor para esse alguém. Se você diz que ama o teu cônjuge, você ama mesmo, se o melhor que você tem, o melhor do teu tempo, o melhor dos teus elogios, o melhor do teu carinho, o melhor do teu perdão é para Ele. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus, ter o melhor para Ele. Isto é mais do que ter uma religião, do que ter práticas devocionais. Melhor, muito superior do que decorar partes da Bíblia Sagrada e etc. Amar a Deus é a distinção inconfundível e inimitável dos verdadeiros cristãos. É assim que se sabe que se ama a Deus. Os dons podem ser falsificados. Os milagres, eles podem ser fabricados. O poder, ele pode ser conquistado, mas o amor não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor é fruto do Espírito Santo, e só quem tem o Espírito Santo pode tê-lo. Eu estou falando aqui do amor ágape, do amor de Deus, aquele amor que não leva em conta o mérito da pessoa amada, mas apenas a qualidade do coração de quem ama. Este, o verdadeiro amor, este que está em Marcos capítulo 12, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É um amor total. Essas palavras que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, nestas 4 dimensões, foi uma resposta que Jesus deu a um escriba. E qual foi a pergunta do escriba? Lembram? Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Notável isso. E Jesus disse que o principal era esse. Em outras palavras, o homem pergunta: qual a essência do cristianismo? O que torna um cristão verdadeiramente cristão? Em 1 Coríntios capítulo 13, o texto tão conhecido de todos nós, o apóstolo Paulo ensina que os dons sem amor nada valem, que o altruísmo sem o amor nada vale, que mesmo o sacrifício sem amor significa nada. Então nós poderíamos dizer: poder, serviço abundante, generosidade sem amor nada vale. O casamento deixa de ser razão de alegria quando falta o quê? Expressões de amor.
mesmo que haja muito dinheiro, conforto no lar, uma boa mesa, e se faltarem expressões de amor, o casamento perde a sua beleza. Quando olhamos para este texto, irmãos, encontramos um efeito maravilhoso do amor de Deus, o texto de Atos 20, 24. Paulo aqui está fazendo uma declaração de amor e mostrando o poder do amor na sua vida. A gente tem esse problema de confundir demais amor com um mero sentimento. O amor é muito mais do que isso. O amor não é inconstante como qualquer sentimento o é. O amor não é humano como qualquer sentimento é. Quando olhamos para este texto e estamos aqui enxergando a nossa divisa deste dia, nosso tema, missões, nós encontramos este efeito maravilhoso do amor de Deus. Qual é? Vou reler o texto. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Qual o efeito do amor na vida do apóstolo? O desapego à própria vida. Interessante isso. O amor que a gente enxerga como um elemento que une pessoas. Aqui Paulo diz: o amor o faz desapegado a si mesmo. Quando o amor não promove isso na vida de alguém, o desapego aos seus sonhos e ambições, ele ainda não realizou a sua mais importante obra na vida. Entendam o que Paulo está dizendo aqui quando você lê os versículos anteriores. Vamos ler o texto no contexto. A partir do versículo 20, estamos em Atos capítulo 20. Paulo diz assim, ele está dando um testemunho de seu trabalho. Eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente, de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos. Isto é missões, é fazer o evangelho de Cristo conhecido, é levar a mensagem que restaura, que transforma, que regenera. E ele diz: eu levei a mensagem do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem que temos de pregar? É esta: arrependei-vos. Eu já disse aqui, uma das facilidades que temos para entender a verdadeira e a falsa pregação, a verdadeira e a falsa igreja, é que a falsa esconde isso das pessoas, que mostrar a elas a necessidade do arrependimento leva-as a enxergar os seus erros, e as pessoas não querem isso. Não há arrependimento se não houver compreensão das suas faltas. E Paulo disse: é isso que eu tenho pregado, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele diz uma coisa que não é interessante para nenhum missionário, pregador, evangelista dizer. Agora, diz Paulo, eu estou impelido pelo Espírito Santo, por isso eu vou a Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Não tem uma comitiva me esperando, não tem tapete vermelho, não tem um templo confortável, cheio de pessoas, com um púlpito sobre o qual, ou um palco sobre o qual eu estarei, e uma congregação com uma banda magnífica para tocar. Ele diz: eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu sei de uma coisa. Versículo 23: o que o Espírito já me garante, que de cidade em cidade eu vou encontrar o quê? Sofrimento e tribulação. É isso. Quando eu fui membro da Junta de Missões Mundiais da nossa convenção, durante 5 anos participando de todas as reuniões de avaliação do trabalho missionário, era testemunho como este que a gente lia dos missionários e ouvia, quando a gente podia ser enriquecido no coração
pelo fortalecimento daqueles que sabiam que era isso que enfrentariam. Paulo diz: o Espírito Santo de Deus já me avisou o que vem pela frente, que é sofrimento e prisão. Se você souber que no lugar em que você está indo para levar o Evangelho, ali pessoas vão fazer você sofrer e vão atribular você, você vai? Bom, era preciso ir. E Paulo então diz: mas sabe por que eu irei? Porque a minha vida já não é mais preciosa para mim mesmo. Quando pessoas até hoje dizem: pastor, eu já ouvi isso de um candidato ao ministério, vocacionado pelo Senhor, não nesta igreja, uma das igrejas que pastoreei: pastor, eu estou vivendo um conflito na minha casa. Por quê? Porque eu sinto que Deus tem me chamado para o ministério. Não sei se pastoral, se missionário, para o ministério acadêmico, ser um professor de teologia, mas a minha família está revoltada comigo, e uma família evangélica, porque o sonho dos meus pais era que eu fosse um engenheiro, um médico, um cientista, uma profissão, estivesse numa profissão reitosa, e ele já tinha dentro do seu próprio lar começado a enfrentar objeções. E a gente nesta hora, irmãos, tem que ler um texto como esse e dizer: ensine isso para os teus pais, que você não pode considerar a tua vida preciosa para você mesmo, se isto não é o que o Senhor quer para você. Jesus também sabia de tudo, e ele não desistiu. Quando Jesus veio neste mundo, ele já sabia pelo que passaria aqui, e ele não desistiu. Então, quando Paulo dá este testemunho, ele está dizendo a mesma coisa. O que leva um cristão a seguir em frente, quando ali na frente estão os piores momentos para ele? O desapego pela própria vida. E se você quer entender bem o que é esta questão do desapego pela própria vida, João, ele cita uma expressão tão interessante. Se você quiser olhar, João capítulo 12, versículo 25. O que Jesus fala é importante para você. Despreze tudo o que homens dizem, mas nunca o que o Senhor diz. João capítulo 12, versículos 25 e 26. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. E quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. O que significa isso? Amar a vida e odiar a vida. Amar a vida, irmãos, é gostar dos prazeres que ela oferece e viver até em função destes prazeres. Palavras de Jesus: odiar a vida é entristecer-se profundamente por ter desejos ruins, pecaminosos, por sentir que há orgulho e vaidade no seu íntimo. E a pessoa dizer, eu vou usar a expressão forte demais, mas pegando o texto que está aqui, é a pessoa dizer, eu me odeio por sentir estas coisas, quando eu sou de Jesus e o Espírito de Deus habita em mim. Amar a vida é se entregar a todas as vontades carnais. Odiá-la é reconhecer com pesar que as suas vontades são más e até diabólicas. Amar a vida é desfrutar de tudo que o mundo oferece. Odiar a vida é reagir fortemente contra as inclinações naturais, contra as coisas mundanas tão atraentes. Então Jesus diz: quem gosta dos prazeres que a vida oferece, quem se entrega a todas as vontades carnais, desfruta de tudo que o mundo
Cristo está oferecendo, esta pessoa está destruindo a própria vida, recomendando-a para o inferno. Mas quem se entristece por observar que os seus desejos naturais são muito pecaminosos, quem reconhece que as suas vontades são estúpidas e irrepreensíveis e reage com vigor contra estas suas inclinações para o mal, este está preservando a sua vida para a eternidade com Deus. Ah, que bom que foi Jesus quem disse isto. Eu penso, meus amados irmãos, que precisamos entender bem, para ter esta noção do que é estar com missões no coração, é ter o princípio que Paulo revela aqui: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. É como se Paulo dissesse: eu ainda tenho desejos especiais, eu ainda tenho sonhos, eu tenho fantasias. Paulo havia sido um homem como Saulo de Tarso, poderoso religiosamente, na sua nação, na sociedade. Ele desfrutava de privilégios, era na gíria, o chegado dos grandes, daqueles que tomavam decisões. Mas ele diz: quando eu descobri o amor de Cristo, eu considerei estas coisas como nada, como refúgio, como monturo, para que eu pudesse ganhar a Cristo. E aí eu descobri uma coisa: que amar a própria vida, os seus desejos, suas ambições é tolice. Eu descobri que o que dá sentido à minha vida é eu fazer a vontade de Deus, é cumprir o ministério que eu recebi do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, olhando para este texto, Paulo faz uma avaliação consciente, racional da sua vida, quando ele diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu avaliei tudo que eu pude ganhar com Cristo e o que eu havia ganhado com a minha religiosidade, e eu concluí racionalmente, é consciente esta minha conclusão, de que eu só serei alguém se eu renunciar a mim mesmo para servir ao Senhor. Em segundo lugar, a questão fundamental, o valor da vida. Para quem a minha vida tem de ter valor? Esta é a interrogação que Paulo fez. Para quem? Para si mesmo ou para Deus? Aqueles que amam a vida são aqueles que consideram a sua vida valiosa para si mesmo. Eu preciso me realizar, eu preciso me satisfazer, eu preciso alcançar os píncaros da glória do poder, eu preciso me ver como alguém relevante e importante. Irmãos, precisamos esquecer que somos importantes, precisamos esquecer que nossos sonhos, nossas ambições, nossas vaidades são valiosas para nós. É isso que nos leva a renunciar à própria vida. Sim, queridos, uma questão fundamental: para quem a tua vida tem de ser importante? Terceiro lugar, o propósito. Se você for importante demais para você mesmo, você vai cumprir o propósito de quem? Aonde isso te levará? E Paulo diz: eu quero cumprir uma carreira, completar o meu ministério. E isto eu recebi do meu Deus, aquele que me conhece melhor do que eu me conheço, aquele que sabe o que é o melhor que eu posso fazer, aquele que sabe onde e como eu posso servir o melhor, aquele que me dá a verdadeira realização, que é íntima. Meus irmãos, todos os missionários que eu já ouvi em minha vida, todos revelaram esta convicção. Uma vez, vou repetir o que eu já disse aqui, o pastor Valdemiro Tixac, um dos homens mais admiráveis da obra missionária. Ele era o diretor-geral da Junta de Missões Mundiais.
E num relatório ele disse: irmãos, há campos missionários em que Deus tem que chamar o missionário umas 3 vezes, porque se Deus chamar uma, ele vai fazer que não ouviu, a segunda, ele vai apenas dizer que ouviu, e só na terceira ele vai mesmo obedecer. Missionários que sabem que o campo é perigoso, que o campo é terrível. Não estou falando, irmãos, de campos asiáticos, estou falando do Brasil, estou falando de lugares, e nós, neste púlpito, já ouvimos missionários que estão aqui perto de nós, regiões onde a polícia precisa pedir licença, estou exagerando aqui, para poder entrar, porque são redutos de pessoas que com suas armas dominam. Não pensem que são só os morros do estado do Rio, que por serem mais famosos, têm este conceito de sociedade. Mas nós temos missionários que entram nesses lugares. Sim, queridos, para fazer isso, para multiplicar o amor de Deus, é preciso ter o amor de Deus. E o que o amor de Deus faz é isso: fazer com que a gente compreenda que o valor da nossa vida é nenhum se ela não estiver a serviço da glória do Senhor. Paulo disse isso quando escreveu aos Efésios: vocês foram salvos, sabe para quê? Para manifestar o louvor da glória, da graça de Jesus. Quem quer ter prazer na vida, irmãos, precisa compreender isso. Eu quero que você feche os olhos agora e nós vamos orar. Eu queria que você pedisse a Deus que Ele desse a você compreensão de como você está cuidando da tua própria vida, para quem você está fazendo ela ser importante, que relevância tem o teu tempo, os teus recursos, os teus dons, as tuas habilidades em relação a um projeto que Deus tem para o teu viver. Você não será uma pessoa feliz se estiver fora da vontade de Deus. Você poderá ser uma pessoa alegre, contente, uma pessoa animada, cobiçosa, mas não será uma pessoa feliz como a Bíblia define felicidade. Porque só é feliz aquele que obedece ao que Jesus falou: venha a mim, aprenda a viver comigo, e aí você vai encontrar descanso para a tua alma. Nós te agradecemos, Pai, porque temos na tua palavra não só os textos que são ensinamentos, doutrinas, os mandamentos, as profecias, mas temos também, Pai, textos que são exemplos de vida, de pessoas que até hoje, como os apóstolos, como Paulo, este de quem lemos agora, que para sempre serão vidas usadas como testemunhas, vidas usadas, Pai, como exemplo, para a gente saber o sentido que tem o viver diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a esquecer que somos importantes, ajuda-nos a esquecer que somos distintos, ajuda-nos a esquecer que os nossos sonhos são valiosos, que nossas ambições podem nos dominar, que possamos dizer como apóstolo: minha vida não é preciosa para mim mesmo, as coisas do mundo não são importantes para mim, minhas conquistas são apenas meios de eu honrar e glorificar o meu Deus, para que cada um de nós possa dizer: o que vai dar sentido ao meu viver é eu fazer a vontade, cumprir o ministério que o Senhor me deu. Que seja isto, Pai, que neste tempo de missões possa mover nossa mente, nossos pensamentos, possa mover nossas mãos e nossos pés. Talvez, Pai, o Senhor, a partir disto, vai levantar nesta igreja missionários, vai levantar aqui, Pai, pessoas que estarão abrindo mão de sonhos pessoais, de profissões
que nem sejam rentáveis, mas que trarão prazer, para poder dizer a Deus, o Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em minha vida. Isto será mais do que todo o dinheiro que puder ser levantado como oferta aqui. É isto, Pai, que nós desejamos que seja feito, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém.